E aí galera do YouTube, tudo bem? Eu sou a doutora Priscila Sarmento, sou biomédica esteta especializada em procedimentos minimamente invasivos há bastante tempo. E eu hoje estou aqui para discutir com vocês sobre um assunto escolhido pela maioria de vocês através do Facebook e do Instagram, pedindo, para que eu fizesse alguns vídeos em relação aos procedimentos que eu faço e dando algumas dicas, sobre esses procedimentos. Então, para quem não me conhece, prazer. E para quem me conhece, gente, obrigada pelo carinho de vocês e obrigada pelo feedback. É super importante receber esse feedback de vocês. Eu fico super feliz em compartilhar aquilo que eu tenho conhecimento. Então hoje a gente vai falar um pouquinho só sobre as olheiras, as temidas olheiras. E a gente sabe que as olheiras, elas são causadas por fatores, por N fatores. Na verdade, ela é considerada uma disfunção estética multifatorial. O que significa isso, doutora? Significa que vários fatores podem acarretar o aparecimento dessa olheira e geralmente fica muito difícil para o profissional que não está habituado a trabalhar com essas disfunções reconhecer e fazer o tratamento correto. Então vamos lá, a gente tem algumas causas que produzem, que podem produzir, gerar essas olheiras de forma agravante, que é a parte genética. A gente sabe que a genética, ela comanda muito, no nosso organismo, mas também é uma coisa que a gente consegue, através dos procedimentos estéticos que a gente faz no consultório, dar uma driblada nessa genética e tirar quase que 90% dos efeitos causados pela genética, pelas olheiras que são genéticas, que geralmente são muito mais difíceis de cuidar, de se reconhecer, de diagnosticar, vamos colocar dessa forma, que fica muito mais fácil de entender. Então, a gente consegue identificar a genética, as olheiras que são causadas pelo processo genético. Tem as olheiras que são causadas pelo nosso ritmo de vida, pelos nossos hábitos de vida, ou seja, privação de sono, muita balada, muito álcool, muita gordura, muito estresse, muito tudo, na verdade, muito sol, tudo que produz excesso de radicais livres. Pode sim contribuir para que essa região fique totalmente com a circulação comprometida. Uma vez que essa região esteja com a circulação comprometida, ela dificulta a passagem de nutrientes, de oxigênio, então ela vai sim promover um edeminha, uma deposição de uma melanina, causando coloração e até, quem sabe, uma depressão ao longo do tempo, tá? Então, a gente falou das causas genéticas, e das causas hereditárias. Tem também as olheiras patológicas, que tem muito a ver com os nossos órgãos, o funcionamento dos nossos órgãos, seja o fígado, seja o rim, entre outros órgãos que estejam funcionando de forma inadequada. Essa região pode sofrer sim, pode se responder sim como um fator aí importante para a gente olhar para dentro e falar: opa, alguma coisa está errada. Lógico que essas olheiras têm algumas características e a gente vai discutir um pouquinho sobre elas, tá bom? Então, a gente identificou as causas, a gente vai identificar os tipos de olheiras. Então, a gente tem as olheiras que formam bolsas pigmentares abaixo da região palpebral inferior. Essas bolsas, além de formar um saco, com um líquido dentro, ela ainda produz um depósito de melanina. É muito difícil de tratar. Antigamente era necessário fazer cirurgia para poder fazer a correção dessas bolsas. Hoje em dia a gente sabe que não precisa mais de processo cirúrgico. Alguns tratamentos coadjuvantes melhoram quase que 90% dessa circulação dessas bolsas, fazendo com que o paciente tenha uma vida normal e que aquilo não incomode tanto, tá? Então, fora as bolsas pigmentares, a gente tem também as olheiras que são causadas, que causam, na verdade, sulco e depressão. Já viu aquelas pessoas que têm o olho fundo, que você fala: meu Deus, ela é tão nova, mas olha o olho dela como é fundo. Então, essas olheiras que causam aprofundamento, que causam depressão,
precisam ser corrigidas de forma imediata no consultório, para que ela, né, restaure novamente toda a estrutura, até porque perda de volume nessa região também acaba fazendo com que o malar fique totalmente distorcido. Então a harmonização da face do paciente ele acaba sendo afetada por conta dessa depressão, dessa falta de volume, dessa perda, né, de volume e de massa. Então a gente precisa repor esse volume, tá? Outras olheiras são causadas pela flacidez. Gente, flacidez causa olheira. Você fala, meu Deus, como causa? Causa olheiras e causa umas olheiras bem feias. Geralmente são pessoas mais jovens que têm essas olheiras. Elas têm riscos, né, tipo de extensão do sulco lacrimal até o final do canto do olho. E esse risco marca bastante e acaba formando rugas também. Então existem esses tipos diferentes de olheiras. Como tratá-los? No consultório a gente pode sim tratar as bolsas pigmentares através da vasodilatação. A gente pode fazer vários tipos de procedimentos para melhorar a circulação. Então a gente pode fazer carbox, a gente pode fazer o uso de um peeling que aumenta a vasodilatação, a gente pode fazer vários outros procedimentos como preenchedores, Volite, que não é um preenchedor que dá volume, mas que melhora muito a hidratação e a circulação do local. Então assim, existem vários, precisa avaliar e sentar para indicar o que é melhor para, né, o tipo certo de olheira. Então a gente tem as olheiras também com sulco. Essas olheiras a gente consegue reverter de forma imediata através do uso do ácido hialurônico. O ácido hialurônico ele tem como função trazer o volume de volta através da afinidade que ele tem por água. Ele puxa a água para a região, deixando essa região extremamente natural e normal novamente, né, tirando o sulco, a depressão que estaria nesse local. Geralmente quem tem depressão não tem muito associado, ou se tem muito pouco, a relação de depósito de melanina, ou seja, escurecimento. A pessoa não sabe que ela tem olheira por conta da profundidade da depressão, mas ela não vê tanta coloração. Então o procedimento nesse paciente correto seria preenchimento. Já os pacientes que têm depósito de melanina, que é só o escurecimento dessa região e não tem depressão, você não pode fazer uso de preenchimento, porque senão ele vai ficar com uma lombadinha ali nessa região, né, e fica feio, ninguém quer fazer isso, né, num paciente. Mas sim, você pode fazer o uso de despigmentante, peelings, né, e outras técnicas aí que vão clarear essa região e fazer com que a melanina se disperse, né, e essa região volte a ter a coloração normal da pele, tá bom? Em relação às olheiras com flacidez e rugas, a gente pode e deve tratar essas olheiras com todos os tipos de procedimentos. Gente, eu não falo o tipo de procedimento porque são muitos, vai depender muito do tipo da célula, do ritmo da pessoa, se ela se expõe ao sol, se ela não se expõe, para se adequar à rotina dela e o tratamento específico, mas o processo em si é o mesmo. Então, nas olheiras com flacidez e rugas, a gente vai tentar trabalhar sempre o estímulo de colágeno, trabalhar a elasticidade dessa região, melhorar, né, a elasticidade e o tônus dessa região, para que essas olheiras, elas de forma gradual sumam de vez, tá bom? Então essas são as causas e esses são os tipos. Então a causa geralmente é genética, né, hábitos de vida e alimentação e patologia, né, que estão tudo junto ali. Tem os tipos que a gente falou, o tipo que é causado por uma bolsa que é formada na região infraorbitária, na região da pálpebra inferior, né? A gente tem as rugas que são formadas por sulcos, aquela depressão, aquela vala mesmo que fica na região do sulco nasjugal. E a gente tem também as olheiras que são causadas pela flacidez e ruga que se instala nessa região e acaba fazendo com que a circulação diminua e ocorra um depósito de melanina de forma exacerbada nessa região, fazendo com que a coloração dessa região fique comprometida também.
Então é isso, para quem pode fazer os procedimentos estéticos estão liberados, bora lá, faça uma boa avaliação, passe com um profissional qualificado, que saiba o que esteja fazendo, né, para que não ponha seu rosto, né, em risco, porque a gente sabe que o nosso rosto é nosso cartão de visita, então a gente não pode pôr na mão, né, de qualquer uma pessoa, mas também a gente não pode deixar de cuidar, né, basta a gente saber onde fazer. E para quem não pode fazer, ali algumas amigas minhas, né, e eu que estamos no processo aí gestacional, a gente realmente não pode fazer nenhum tipo de procedimento estético, porque o nosso paciente, o nosso bebê, né, corre risco, né, de receber tudo que a gente faz, porque não existe, as pessoas não testam nada em grávidas e nem em pessoas amamentando, porque é uma pena, mas infelizmente não se testa. Então, para não correr o risco, não é que não pode fazer, é que não existe comprovação científica. Então, se não existe comprovação científica, como que eu vou pôr o meu bebê em risco? Né? Não vou pôr, já é difícil, né? A gente lidar com muitas coisas quando a gente está grávida. Imagina a gente ter que pensar no que a gente vai fazer ou não esteticamente para nos melhorar e em relação a colocar, né, o nosso bebê em risco. Então, para quem não pode fazer, quem esteja aí no processo de amamentação ou gravidez, a gente volta lá, né, nos ensinamentos das nossas avós, das pessoas com mais idade, bota um pepininho, bota um sachêzinho de camomila que clareia, uma batata gelada, um gelozinho se tiver com muito edema, né? A camomila ela clareia um pouquinho, além de acalmar a pele, né? O gelo ele causa vasoconstrição, então ele diminui o edema. Então sim, essas coisas que as nossas avós faziam antigamente, as pessoas mais antigas faziam, tem fundamento sim, é super importante e ajuda a gente aí no processo todo. E quando a gente voltar ao normal, vida que segue, aí a gente pode sim fazer procedimentos se for necessário. Porque quando a gente tem uma privação de sono por um certo período, seja ele porque você está amamentando, né? A gente sabe que criança acorda, né, de madrugada para mamar e tudo mais. Então a gente sabe que isso acontece. Então a gente sabe que no momento que a gente voltar a uma vida normal, nossas olheiras voltem ao normal. A não ser que você realmente tenha hábitos de vida ruim ou você tem a genética, uma doença patológica instalada e você não sabe. Caso contrário, essa privação de sono, no momento que você voltar ao normal, voltar a dormir normal, tudo isso se resolve e fica normal. Tá bom? Enquanto isso, vamos usar os chazinhos e os gelos que funcionam super bem. Então é isso. A semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, porque existe uma dificuldade imensa das pessoas entenderem. Não estou falando de paciente, porque paciente é nossa obrigação falar. É que nem eu, se for um advogado, eu não entendo nada de lei. Não entendo. O cara realmente ele vai ter que me explicar muito bem, porque eu não entendo. Então, a gente também, como profissional, a gente não tem a obrigação, né, de explicar para os nossos clientes, para os nossos pacientes de forma muito mais simples e categórica o que é o procedimento, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Isso é importante para o paciente ter segurança no que ele está fazendo, para ele entender a importância do pós-procedimento e tudo mais. Então, a semana que vem eu vou falar um pouco sobre a diferença, né, dos preenchedores e dos bioestimuladores aí, que tá uma febre na Europa e nos Estados Unidos. Bioestimuladores como o Sculpta e outros estimuladores de colágeno. Então, beijo pra vocês. Até a semana que vem. Eu juro que eu não vou sumir mais. Acho que a última vez que eu fiz um vídeo eu tava até loira, não sei. Tava loira, né? Perseguida por alguns profissionais aí, não biomédicos, e hoje tá tudo certo, tá tudo em paz, né? Tô casada, minha vida tá super diferente, nem dou mais atenção, continuo fazendo o meu trabalho, né? Super feliz da vida e não ligando muito pra mesquinhez, sabe? Porque vai ter sempre gente pra te pôr pra baixo. Então, bola pra frente, que a gente aqui gosta de trabalhar e gosta de trabalhar com qualidade. Então, beijo pra vocês e até o próximo bate-papo, certo? Tchau, tchau, gente.